E assim que estiverem prontos aí, o primeiro pode começar a apresentação. Tá bom, então. Bom dia a todos. Nós vamos começar agora sobre a apresentação de computação gráfica. Então, pode passar. Então, esse daí vai ser o nosso sumário. A gente vai falar um pouco do capítulo 1, né? Do 1.1 até o 1.7. Então, falando um pouco sobre computação gráfica, arte e matemática, então vamos para a definição de computação gráfica. Computação gráfica nada mais é do que uma concepção, ou seja, uma concepção que vai auxiliar na criação das imagens complexas. Algumas características que a computação gráfica proporcionou, né, com sua criação foi imagens complexas, ou seja, as imagens que eram difíceis de serem colocadas no papel, hoje em dia não é tão difícil assim por causa da computação gráfica. Luz, tempo e movimento, a computação gráfica, ela trabalha isso muito bem. Então, facilitou para o desenhista essas características. As sombras também se tornaram fáceis de serem colocadas, porque quem é design sabe que colocar as sombras e sombreamentos desenhando no papel é bem difícil. Mas com a computação gráfica isso não se tornou, como eu posso dizer, isso se tornou viável. Mas como todo software exige, né, seus prós e contras, com a computação gráfica isso não seria diferente, né? O software exige um conhecimento prévio e um treinamento. O que é isso? O conhecimento prévio é um conhecimento todo aquele que vem aquela bagagem inteira de conhecimento, de estudos, tanto sobre a computação gráfica, como também o conhecimento dos softwares. E o treinamento justamente é isso, é o quê? É você buscar entender a ferramenta e com isso fazer entender as funcionalidades, porque não adianta você entrar em um aplicativo, né, em um software de computação gráfica, mas se você não entende nada de desenho ou você não entende nada sobre computação gráfica, então vai ser muito difícil para você conseguir assimilar essas coisas. E essa técnica de desenho tradicional justamente é o que? A computação gráfica ela vai forçar você a entender sobre as técnicas do desenho em si, não apenas da computação gráfica, mas também do desenho em si. Pode passar. Eu trouxe essa pergunta que eu achei bem interessante, que ela indaga da seguinte forma: a computação gráfica ela pode ser considerada apenas uma ferramenta do artista ou ela pode ser responsável pela obra em si? Segundo a ISO, que é a Organização Internacional para a Padronização, é nada mais é do que um conjunto de ferramentas e técnicas que converte os dados gráficos através do computador. Mas aí tem um porém, né? Ela pode não ser a responsável pela obra em si, por causa que existe por trás desse software, né, uma criatividade humana. Mas também não podemos deixar de lado a contribuição que a computação gráfica vem trazendo. Então, o que eu posso concluir aqui nessa pergunta é que ela, de fato, não é realmente responsável, totalmente responsável pela obra em si, mas ela tem uma grande parcela de contribuição, pois sem a computação gráfica não teremos, né, não teríamos as imagens tão realistas e impressionantes como nós temos hoje. Pode passar, professor. Bom, isso aí foi o que eu já falei anteriormente, ou seja, seria muito mais difícil sem o auxílio de uma ferramenta. Agora vamos falar sobre a origem da computação gráfica, onde começou os indícios, né? O primeiro computador que possuiu recursos gráficos foi esse daí, como está vendo a imagem, que é o Windows I, o Windows I, e ele foi criado em 1950 pela MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, que era para fins acadêmicos e científicos. Aí ele foi criado em 1950, só que, como vocês estão vendo, essa imagem aí, totalmente esse computador inteiro era esse computador. Era bastante grande, porém, tinha a primeira visualização de dados numéricos, que tinha recursos gráficos. Os Estados Unidos
pegou em 1955, utilizou essa plataforma de interface gráfica para o monitoramento e controle de voos. E era um SEND, que significava, o SEND é uma sigla em inglês, mas significa ambiente terrestre semi-automático. Pode passar, professor. Pode passar também, que isso daí foi tudo que eu já falei. Não, volta um pouquinho. Pronto, continuando a origem da computação gráfica, vem aí um grande marco, que foi o surgimento da tese de Ivan. O que foi o surgimento da tese de Ivan? Nada mais era do que uma produção que ele criou de um novo sistema de comunicação homem-computador. Que é isso? Ele quis uma interação, uma nova comunicação entre o homem, né, entre o homem e o computador, utilizando estrutura de dados. O tema, né, da sua tese é um sistema de computação, de comunicação gráfica homem-máquina, ou seja, a interação entre o homem e o computador. Aí, esse desenho aqui é um protótipo da caneta que ele desenvolveu e tinha como objetivo fazer justamente isso, permitir que o homem e o computador eles conversassem através de desenhos lineares. Aí, como ocorria essa interação? A caneta ela era conectada ao computador e o que é que ela fazia? Ela poderia desenhar, ela poderia apontar e também escolher alternativas. Então, esse desenho aqui é um protótipo dessa caneta que ele desenvolveu nessa tese. Essa tese ela foi muito importante, ela foi um marco que marcou a origem da computação gráfica. E depois daí surgiu muitos outros artefatos, né, que vêm surgindo até hoje, através desse surgimento dessa tese. Também, depois dessa tese, que veio surgir em 1959, o termo computação gráfica. Pode passar. Agora, falando de escala temporal, o que é uma escala temporal? São fundações que mostram essas aplicações e direções científicas, foi fundações que mereceram destaque. Só para ressaltar aqui, que existem muitas fundações, só que eu elenquei só algumas para aqui, que eu achei mais importantes. A primeira foi a de Euclides, que ela desenvolveu a geometria e norteou esse desenvolvimento até o século XVIII. O Descartes, ele formulou a geometria analítica e começou com os sistemas de coordenadas 2D e 3D. Euler criou os conceitos de senos e tangentes, como também as vértices e arestas, mas ele também criou as faces dos poliedros, e muito importante. Silvestre inventou as matrizes e também as notações matriciais, que é muito comum nas ferramentas de computação gráfica. E Hermite desenvolveu as funções e curvas, mas não ficou por aí não, hein? Ele teve como base para o desenvolvimento dos logaritmos naturais. Então, isso daqui foi algumas das fundações que teve destaque na computação gráfica. Mas, porém, depois disso daí, né, teve grandes outros novos, né, que foi também o desenvolvimento do primeiro computador, o ENIAC, surgiu o termo computação gráfica, teve o primeiro, a MIT desenvolveu o primeiro jogo de computador, também teve as interações, que foi o mouse, né, foi o desenvolvimento da interação com o mouse, e assim sucessivamente. Pode passar, professor. Agora eu vou dar aqui para a Graziele dar continuidade nas áreas. Graziele? Espera aí, é porque estavam me chamando aqui. Oi. Vou falar sobre as áreas. Espera aí, Eduardo. A computação gráfica, atualmente, é uma área que engloba, para melhor descrição didática, pelo menos 3 grandes sub-áreas.
Análise de imagem, a síntese de imagem e o processamento de imagens. Pode passar. A síntese de imagens. Técnica destinada à criação e manipulação de imagens artificiais a partir de modelos matemáticos e geométricos. Aí tem um exemplo aí dessa imagem, que é... Tá vendo direito? Gerada por computação gráfica. Pode passar. Análise de imagens. Considera imagens digitais e a analisa para obtenção de características desejadas, como, por exemplo, a especificação dos componentes de uma imagem a partir de sua representação visual. Um exemplo de aplicação é o reconhecimento de face, como tem essa imagem aí, que é da favela da Rocinha, que ganhou 80 câmeras para combater a violência. Que ela identifica um suspeito e já passa para a central, onde está o suspeito. Pode passar. E temos o processamento de imagens. A área de estudo que abrange a pesquisa de técnicas para realizar a manipulação de imagens, tais como os ajustes de cor, brilho, contraste, aplicações de filtros e entre outros. Um exemplo muito comum é a utilização de tratamento de imagens para retirar objetos indesejados, como tem aí a imagem de uma famosa e a edição do outro lado. Pronto. Pode passar. Quem é a próxima pessoa? Eu sou a próxima pessoa. Isso. Eu vou falar sobre o mercado da computação gráfica. O mercado para a computação gráfica é muito amplo e atualmente está em ascensão. A demanda é muito crescente por profissionais capacitados nesse ramo. O mais comum que vemos é as pessoas trabalharem com animações, efeitos especiais voltados para o universo dos jogos, dos filmes, projetos de arquitetura, projetos de engenharia, em que o principal objetivo é dar o máximo de realismo para o ambiente. Pode passar. Nesse caso aqui, a gente vê como a computação gráfica acontece nos filmes. Por exemplo, ela é uma animação ou efeitos especiais gerados na máquina, né, que não acontece na realidade. Ele é só uma projeção computacional. Na medicina, muitos exames têm se beneficiado das técnicas de aquisição e tratamento de imagens, como a tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, entre outros. Muito antes de se conseguir visualizar um segmento de DNA humano, seu estudo já era possível através de computação gráfica. Em 1983, foi possível visualizar o vírus da AIDS. Pode passar. Como vocês podem ver, existem várias outras vertentes, várias outras áreas onde a computação gráfica se encaixa. Eu vou falar sobre algumas dessas que estão aqui elencadas. A computação gráfica pode ser desenvolvida na meteorologia, ciclones, tufões, deslocamentos de massas de ar, além do estudo do aquecimento global e da camada de ozônio, podem ser representadas para estudos e previsões. Nas indústrias, automóveis podem ser criados e testados sem sair da tela do computador. É possível produzir interfaces gráficas para softwares, sites e sistemas operacionais. A realidade virtual ainda é uma área a ser bastante explorada pela computação gráfica. Sua origem foi na indústria de simulações com os simuladores de voo. Para o mercado imobiliário, a computação gráfica é utilizada de diversas formas, como tours virtuais e maquetes digitais. Por meio de um modelo 3D, é possível criar um cenário real
o que auxilia a visualizar ambientes, tornando mais próximo da realidade um imóvel que ainda está em construção. Pronto. Agora o próximo. Sou eu. Então, eu acho que a câmera não está pegando. Vocês estão me vendo aí? Ah, ok, pegou. Então, a percepção tridimensional. Então, eu coloquei aqui em negrito, mas dizendo assim, vivemos em um mundo tridimensional. Por que eu disse isso? Que eu coloquei isso, né? Baseado nos livros que eu li. Vivemos em um mundo tridimensional pelo simples fato, porque tudo que está ao nosso redor podemos não perceber, mas existe percepção tridimensional. Qualquer objeto, por exemplo, esta caneta que eu estou aqui na minha mão, qualquer objeto pequeno, leve, podemos colocar na nossa mão e girá-lo, ele vai, cada movimento que esse objeto ele fizer, cada movimento que esse objeto vai ter um formato diferente. Por quê? Porque a relação entre esta caneta e nossos olhos foi modificada. É na nossa mente que acontece o mundo tridimensional. 2 exemplos aqui que eu trouxe bem simples, que existem na nossa casa, que, por exemplo, a parede de uma casa é uma percepção tridimensional e uma piscina também pode ser considerada uma percepção tridimensional. As dimensões primárias da percepção tridimensional são comprimento, que é a profundidade, a largura e a altura. Outras características também que ocorrem são cor, textura, posição, linha e entre outras mais. Pode passar. Essa daí. Vamos conhecer um pouco sobre a visão humana. A visão humana aqui. Vamos começar a imagem que nós vamos primeiro observar é essa folhinha verde aqui. O que é que essa folhinha verde vai fazer? Vamos lá. As radiações dessa folha, ou então pode ser chamada de luminosidades, desse objeto, que é essa folha, elas vão atravessar o cristalino e vão convergir aqui na retina. Quando eles convergem na retina, a imagem que se forma na retina é uma imagem real, tá? Só o que vai acontecer? Essa imagem vai ser invertida e ela vai ficar menor do que a original. Só que o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele vai conseguir assimilar tudo isso aí e ele vai interpretar. Por causa que nós percebemos esses objetos de maneira visuais, correta, graças aos sinais visuais que o cérebro vai interpretar isso e vai transformar isso em cor, em textura e posição correta. Então, essa imagem aqui eu trouxe justamente está mostrando exatamente isso. O objeto que vai entrar através do cristalino, que na retina ele vai converter, mas depois ele vai desconverter através do nosso cérebro, ele vai conseguir interpretar. Pode passar, professor. Ainda falando, né, da percepção tridimensional, há 3 categorias de estímulos visuais, que são as informações monoculares, que são perspectiva, conhecimento prévio, oclusão, densidade de texturas, variação da reflexão da luz, sombras e sombreamentos. Também existem as informações visuais oculomotoras e as informações visuais estereoscópicas, que isso nós iremos abordar mais à frente. Pode passar. Informações monoculares. O que são informações monoculares? São informações, assim, imagens que são formadas na retina, que são provenientes de apenas um dos olhos, ou seja, é exclusivamente focado em um dos olhos. Também chamadas de informações estáticas de profundidade e informações de profundidade da imagem. Pode passar. Chegamos na perspectiva.
A perspectiva nada mais é do que a gente conseguir ver a profundidade de um desenho. Bem simples assim, conseguir ver a profundidade de um desenho. Essa nossa... Não, volta lá, professor. Então, essa noção de perspectiva é exatamente isso. Esse exemplo que eu trouxe aqui é um trilho, que a gente, quando a gente for se afastando desse trilho, a gente tem uma noção que esse trilho está se difundindo e juntando essas duas linhas de trilho. Vocês podem perceber, nessa imagem talvez vocês não percebam, mas está tendo um momento aí de profundidade, pode ver que essas linhas elas estão se afastando e vai chegar num ponto que essas linhas elas vão se unir na nossa visão, né? A gente vai ter essa percepção que essas linhas lá no final elas vão se unir. Então isso é uma noção que o objeto ele vai diminuindo de tamanho à medida que a gente vai se afastando dele. Aí vocês, não sei se vocês vão perceber, mas aí tem o eixo, né? O eixo que vai de profundidades que vão se funilando. Tem o eixo aqui, que essas casinhas aqui, pode ver, vai ser a nossa noção da medida dos olhos, que eu vou mostrar mais à frente no desenho. Esse agora pode passar. Pronto, chegou aí. É a mesma imagem, só que em formato de desenho, né, na folha. Então, quando esses trilhos, a gente for se afastando desses trilhos, se afastando da imagem, né, quer dizer, esses trilhos ele tem a percepção de que vão se unindo, como eu falei anteriormente. Então, quando eles se unirem, isso é um ponto de fuga. É exatamente isso daí. E essa linha vermelha aqui, ela é de acordo com a percepção dos nossos olhos. Pode passar, professor. Pronto. Como colocou esse bonequinho aqui. Ele teve essa percepção porque ele estava em pé. Ou seja, essa linha do horizonte nada mais do que nosso nível dos olhos, o nível dos nossos olhos. Por exemplo, se ele tivesse sentado, o nível dos olhos dele iria modificar. Então, essa linha já não estaria aqui, já estaria em outro lugar, porque vai variando conforme o desenhista estiver. Se ele estiver em pé, o nível dos olhos vai ser diferente, a linha do horizonte vai se tornar diferente. Tem um exemplo bem prático, pega uma caneta e vai fazendo assim com a caneta, girando essa caneta. Se você estiver em pé, a linha do horizonte vai ser diferente do que você estiver sentado. E assim, pode passar, professor. Então é isso. Agora vai dar continuidade aí. Graciela. Fala do conhecimento prévio do objeto. O conhecimento prévio do objeto serve tanto para determinar a distância absoluta a partir do observador, quanto a distância relativa entre os objetos. Além disso, quando há dois ou mais objetos no mesmo campo de visão e o observador tem noção de seus tamanhos reais, o tamanho aparente serve para determinar qual deles está mais próximo ou mais distante. Aí tem um exemplo de um cubo e dá para analisar a profundidade dele, a distância. Isso, pode passar. Eu vou falar sobre a oclusão. Oclusão é muito simples, nada mais é do que você perceber qual é o objeto que vem primeiro e qual é o objeto que vem depois desse primeiro objeto. Isso tudo através da sombra, porque o primeiro objeto vai fazer sombra ao segundo objeto e aí vai poder perceber qual é o objeto mais próximo de quem está visualizando. Pode passar. E agora eu vou falar sobre densidade e textura. Cada objeto possui um padrão de textura, e esse padrão pode ser a chave para identificar se o objeto está mais longe ou mais próximo. A textura também auxilia na percepção o slide de antes. Isso. A textura também auxilia na percepção de movimento.
Se uma esfera não possui textura, será mais difícil identificar se ela está se movimentando. Pronto, pode passar. Próximo agora. Volta um slide, por favor, professor. Vou falar sobre a variação da reflexão da luz. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Os espelhos são os principais instrumentos utilizados com base nesse fenômeno. E esse processo pode ser classificado como regular ou difuso. Aí pode passar para o próximo. A variação difusa, também conhecida como difusão da luz, esse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e esta reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes e os objetos difundem a luz que recebem. Por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, conseguimos enxergá-los. Aí pode passar. E a variação regular. Esse tipo de reflexão, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. E esse tipo de reflexão também acontece em imagens, superfícies altamente polidas, como espelhos, metais, superfície de um lago. A imagem que se forma nesse tipo de superfície é altamente nítida, porém ela não pode ser observada de diferentes posições. Pode passar. Próxima pessoa agora. Bom dia, eu vou falar sobre as informações visuais oculomotoras. Essas informações são produzidas pelo movimento dos olhos a partir dos dois conjuntos de músculos presos ao globo ocular. O primeiro conjunto de músculos move o globo ocular e o segundo muda a curvatura da lente que fica atrás da íris, como a gente vê aí na imagem. Essa que fica ali, aquela círculozinho que fica por trás da íris. Aí, na verdade, o cérebro ele capta essas informações a partir do grau de contração desses músculos a cada instante. E essas informações, elas estão entre duas categorias, que é a acomodação e a avergência. Na acomodação são usados os músculos que alteram o foco pela mudança no formato das lentes do olho. Na avergência são usados os músculos que produzem a rotação nos olhos a fim de alterar o campo de visão. Pode passar. Na acomodação, os músculos dentro do olho relaxam e contraem-se para mudar o formato das lentes com o objetivo de alterar o foco entre objetos próximos e distantes. Aparentemente, a acomodação só é útil para identificar diferenças de distâncias dentro de uma faixa de 2 metros a partir do observador. É o que acontece, tipo, muita gente quando está sem óculos e quer focar, né, um objeto, quer focar porque está sem óculos, né? Aí porque fica meio embaçado, aí ele faz aquele efeito no olho, meio que fechando o olho assim, que dá um efeito de foco maior, né? Quando dá para enxergar direito. Pode passar. A convergência é o giro dos olhos na direção interna do nariz, a fim de visualizar o objeto mais próximo. A convergência é capaz de fornecer informações a respeito de posição de objetos até uma distância de 10 metros a partir do observador. Além deste limite, a informação gerada é muito semelhante, independente da posição da distância do objeto. É aquele efeito, né? Tipo, a gente bota, vamos ver aí na imagem, bota o lápis aqui na ponta do nariz, a gente fica meio que meio para poder focar somente nesse objeto. Se a gente girar, tipo, a gente botar o dedo aqui no meio do nariz e ficar olhando para ele, a gente pode conseguir foco, mesmo que ele saia da ponta do nariz, gire para a nossa direita ou para a nossa esquerda, a gente consegue ainda continuar focado nele, olhando bem próximo dele. Pode passar, professor. Falar agora sobre informações visuais estereocópicas. Em face de suas posições diferentes, os olhos produzem imagens também diferentes. Essa diferença é chamada de disparidade binocular. O cérebro usa essa diferença para obter a distância relativa dos objetos.
estereoscópio é uma formação da distância de objetos colocada até 10 metros do observador. Pode passar, professor. Aí é o que essa diferença de cada olho, né? Que faz esse efeito. Ele tem um estudo que causa esse efeito aí do 3D, né? Que é como a gente vê aqui. A câmera vermelha do nosso lado esquerdo, ela vai transmitir um óculos, né? Esse óculos 3D que ele dá no olho esquerdo o azul e no olho direito a cor vermelha. Aí, tipo, a câmera, que vai sempre estar lá gravado o filme, ela vai ficar do nosso lado esquerdo. E a câmera que grava as informações que vai entrar no olho, no nosso olho esquerdo, ela vai ficar do lado direito. Aí, quando elas se cruzam, ela faz aquele efeito 3D, né? O efeito tridimensional. Que, não sei se vocês já assistiram filme 3D, ele faz aquele efeito, tipo, quando o objeto estivesse bem aqui na sua cara, assim, se mexendo. Esse é o que causa, foi como descobriram esse efeito, justamente porque os olhos deles são tão diferentes, né? O olho esquerdo, ele está numa posição e o olho direito está em outra posição. Agora deixar para a próxima pessoa. O pessoal está me escutando aqui, eu nem testei o microfone. Sombra e sombreamento. Esse efeito é útil na determinação da posição de um objeto em relação ao piso, a um piso colocado embaixo deste, na definição relativa entre os objetos. Nesse exemplo aqui, a gente tem muito pouca coisa para falar no livro, e eu trouxe alguns exemplos do sombreamento em si. Pode passar, professor. Aqui são 5 tópicos de como ficaria o sombreamento. Na parte 1 é a sombra projetada. Esse tom é mais escuro em um desenho e sempre oposto à fonte da luz. No caso da esfera, está embaixo onde a esfera é encontrada na superfície. Nessa área não bate luz porque à medida que a esfera sobressai, é bloqueada a luz lançada por uma sombra. É a parte embaixo da esfera onde ela está cobrindo totalmente a luz, então ela fica a parte mais escura na sombra. Pode passar, professor. Na segunda parte é a borda sombreada. Este cinza mais escuro não está na própria extremidade do objeto. É oposto à fonte da luz, onde a esfera se curva para longe de você. No caso, ela não fica como posso dizer, no chão da imagem. Ela fica meio que refletindo o escuro da sombra que deu no piso, batendo para cima da esfera. Essa parte um pouco mais cinza mais escuro na borda da esfera. Pode passar, professor. O meio tom. Este é um cinza médio que está na área da esfera, onde não há luz direta nem a sombra. Ela nem bate a sombra, nem bate a escuridão, ela fica no meio dando a equivalência na questão do sombreamento. Está sempre clareando mais. Pode passar, professor. A luz refletida. Só dar uma olhada. A luz refletida aqui aconteceu um pequeno erro, não era isso que eu queria dizer, mas eu tenho aqui escrito. Esta luz refletida é um cinza claro. A luz refletida é sempre a que é encontrada ao longo das bordas de um objeto e separa a escuridão da borda, da sombra e da escuridão das sombras projetadas. A luz refletida, ela é meio que ela resvalece o escuro da sombra e tira a diferença entre a esfera e a sombra. É meio que um cinza mais claro entre o escuro e o cinza médio. É como se fizesse um contorno para poder dizer onde está a esfera. Pode perceber na esfera, assim, entre o chão e a esfera, ela tem uma claridade um pouquinho assim, na borda.
Pode passar, professor. E por último é a luz direta, onde está totalmente branca, onde realmente a luz bate para poder dar a claridade da esfera e fazer todo o contorno do sombreamento. Essa parte branca, essa área branca, onde está a fonte de luz, onde a fonte de luz está atingindo a esfera com força total. Eu acho que é só isso mesmo. Vou passar. Vamos falar agora sobre as representações vetorial e matricial das imagens. Vou abrir aqui minha câmera. O vetor é basicamente o segmento de reta orientada, e podemos pensar em um vetor 2D ou 3D, como uma reta de origem que vai da origem do sistema de coordenadas para o ponto x e y, tendo assim uma direção em um sentido e um comprimento especificado. Pode passar. Aí os elementos da representação vetorial das imagens. Os elementos básicos são pontos, linhas, curvas, superfícies tridimensionais e os sólidos. Pode passar. Aí, como podemos observar, as primitivas vetoriais de imagem têm vários formatos, digamos assim. Tem várias espessuras e até pontos podem ter cores. Pode passar. Aí, a representação vetorial versus a representação matricial. Como podemos observar aqui na esquerda, temos um bitmap do yin e yang e um vetor. No bitmap, é uma representação matricial, e ela vai perdendo sua qualidade quando é ampliada, porque não tem um cálculo. Já no vetor, ela mantém a qualidade, porque é feito um cálculo e essa imagem é mantida a sua qualidade de definição. Pode passar o próximo. Tipos de imagens. A representação vetorial é empregada para definição e modelagem de objetos a serem representados pela imagem. Os elementos básicos são as primitivas vetoriais. E cada primitiva vetorial possui um conjunto de atributos que define sua aparência e um conjunto de dados que define sua geometria. Pode passar. Na representação vetorial, a imagem é descrita por um conjunto de células em um arranjo espacial bidimensional, que é uma matriz. A matriz é usada para formar a imagem na memória e nas telas do computador. Aí, como podemos observar, cada célula representa os pixels da imagem. E os objetos formados usados adequadamente usam esses pixels. Imagens matriciais, hashes ou bitmaps. Como podemos observar, esses zeros e 1 representam na tela os pixels. Essa é a representação numérica de uma matriz com 0 e 1. Como a gente conhece muito os binários e tal, aí pode passar. Imagens vetoriais. Vantagem das imagens vetoriais. Facilidade de armazenamento dos elementos geométricos, facilidade de manipulação, a gente pode ter escala, rotação, etc. E alteração simples. E as desvantagens são: requer dispositivos de saída específicos para ter bons resultados. E tem uma reconstrução mais lenta. Pode passar. Imagens matriciais. Vantagem das imagens matriciais. Fácil tradução para dispositivos baseados em pontos, como monitores, impressoras, scanners. Fácil armazenamento e leitura. E valores dos pixels podem ser alterados individualmente ou em grupo. E as desvantagens são: as imagens podem ser muito grandes. E temos uma dificuldade em realizar operações de escala. Pode passar. Agora, Dantas, agora. Vamos falar sobre a arquitetura do sistema. Os sistemas para computação gráfica possuem de alguns dispositivos gráficos de entrada e saída. Assim, deles podemos interagir no sistema na busca de uma extensão dos limites do nosso corpo para uma melhor comunicação com a máquina.
a única forma que nós temos, por enquanto, de conseguir entrar no mundo virtual. Não sei se possa existir outro algum dia. Pode passar. Os dispositivos gráficos de entrada. Dispositivos gráficos de entrada são componentes eletrônicos que permitem a movimentação e interação com o sistema. Novas propostas ergonômicas, recursos adicionais que agem à tarefa de interação. Dentre elas, os dispositivos mais usados para a computação gráfica podemos citar. Vou passar, pessoal. O teclado, que todos nós já estamos muito bem habitados com ele. Basicamente, é um conjunto de teclas que correspondem a um código para seus caracteres e funções. Atalhos. Pequena curiosidade é que, apesar de vários modelos terem sido inventados com o passar do ano, por ironia do destino, o mais aceito foi o teclado QWERTY, criado para dificultar o manuseio e causar menos dano à sua saúde, assim que o usuário precisasse usá-lo, não ter que ficar levantando a cabeça e baixando. Tentaram fazer essa dificuldade para que você, na verdade, seja o contrário. Para que você não ficasse com a cara muito na tela, você conseguisse baixar um pouco para dificultar. Pode passar, professor. O mouse. Os mouses mais utilizados por profissionais da computação gráfica são compostos por sensores ópticos e processadores digitais para escanear a superfície sobre o mouse sem a bola de rolagem. Como você pode ver, hoje o mouse que a gente usa tem o leitor óptico. Você pode utilizá-lo sem aquela bolinha que ficava rodando os sensores. O seu nome, mouse ou rato, surgiu no inglês devido ao seu formato e o fio saía dentre ele. Seu nome original é o indicador de positivos X e Y para sistemas com tela, que acabou ganhando o apelido de mouse. Vamos para a próxima. O joystick, outra forma de entrada, são alavancas de comando que determinam a direção e velocidade do cursor na tela, geralmente usados em jogos de videogame, estação de realidade virtual, estações industriais para o controle de robôs. Também é usado muito em aviões, helicópteros, muitas formas de manuseio para o joystick. Originalmente criado para atribuir à aviação, seu nome veio do seu piloto, Air Jorge, que era chamado de George Stick, no qual foi se tornando popularmente conhecido como joystick. Pode passar, professor. Tablets e mesas digitalizadoras. O tablet é a extensão dos monitores sensíveis ao toque. Fruto de anos de pesquisa, é um dispositivo prático com uso semelhante ao computador. No entanto, é mais destinado para fins de entretenimento do que para uso profissional. O tablet é o celular grandão, né? O tablet em si, ele é bom para esse uso recreativo, mas creio que ele não tenha, de acordo pelo fato de tantos sensores terem que caber numa telinha, ele não tenha tanta capacidade de processamento quanto a um computador que não tenha tantos sensores acoplados num canto só. Pode ser mais distribuído com outras formas de entrada, como teclado e mouse. E a mesa digitalizadora é um dispositivo periférico de computador que permite que alguém desenhe imagem direta no computador, geralmente através de um software de tratamento de imagem. Acho que daqui a pessoa que eu mais conheço utilizando esse material é o professor e alguns colegas meus que fazem trabalho de desenho gráfico para mangás aqui no Patos. É um material um pouco conhecido por mim, porém quem usa aproveita muito. Pode passar, professor.
Dispositivos 3D. Só pegar aqui umas observações que eu botei aqui para não... Com a popularização dos sistemas 3D e o barateamento dos componentes eletrônicos, começaram a surgir uma diversidade de dispositivos com entrada 3D. Esses dispositivos permitem a movimentação e interação entre o espaço 3D qualquer. Dentre eles está o digitalizador tridimensional, que trata-se de um dispositivo vetorial e consiste em uma espécie de braço mecânico com sensores autóctonos na ponta. A cada vez que os sensores atingem a ponta de superfície de um objeto, a coordenação deste ponto em relação ao ponto referencial, origem, é transmitida ao computador. Creio que seja meio que a realidade virtual, eles são muito interligados, são coisas que são tão pequenas e tão interligadas que parecem até se tornar uma só. O scanner tridimensional também, eu acho que é o que está aqui na primeira imagem. Existem diversas tecnologias de scanner disponíveis no mercado. As mais baratas utilizam câmeras digitais acopladas a mesas espaciais que transferem as coordenações para o sistema. Este tipo de tecnologia quase sempre requer intervenção de modeladores para o acabamento das peças. Um dos scanners que eu acho que a turma mais conhece, seja os scanners feitos lá no laboratório NUTS da UEPB, onde os usuários são escaneados, geralmente o módulo do seu crânio, para que seja feito modelações na impressora 3D. Assim, ajudando na utilização de reconstrução óssea. Vou passar para o próximo aqui. São as luvas de interação 3D, que são dispositivos que, através de sensores, detectam e medem flexões e pressões dos dedos. Sensores que podem ser mecânicos, ópticos ou híbridos. A luva em si, ela consegue fazer com que você chegue mais próximo de um detalhe no mundo virtual e tenha a sensação da mão. Não sei muito bem distinguir a diferença de uma das outras, mas elas sempre têm que tentar dar esse contato do mundo 3D, do espaço 3D. O capacete, o óculos virtual, eu acho que são muito semelhantes, pelo fato de você sempre ter que estar mexendo com a visão, a audição, e com esses dois você consegue trabalhar mais isso aí. O capacete em si, ele consegue também tirar suas medições da pressões neurais, essas coisas. Deixa eu ver mais. Controles 3D são disponíveis para 3D Controls. São dispositivos para interação com o ambiente 3D, capazes de tornar um ambiente participativo, seguido com a movimentação e execução pelo usuário. Vejo também como a parte da luva, e tem aqueles também o joystick que você consegue usar com ponta de sensores, onde você consegue movimentar. A luva eu vejo que você consegue mais pelos dedos também. E o joystick você tem mais a interação diretamente com a movimentação do braço. Roupa de realidade virtual, que é a outra imagem que eu trouxe aí, ela consegue, além de fazer a movimentação do teu corpo, ela consegue trazer as sensações. Por exemplo, você está num jogo de guerra medieval ou uma guerra normal, ele consegue trazer a sensação de você meio que tá no jogo de guerra, tomou um tiro, ele atingir para você sentir aonde foi atingido, onde foi tudo. Vamos para o próximo, professor, acho que é dispositivos de saída. Duas principais características do dispositivo de saída são sobre como as imagens são geradas, são vetoriais e matriciais.
Dispositivos de saída são as principais formas de interação entre equipamentos computacionais e o ser humano. A resposta que a máquina possa dar a você sai pelos dispositivos de saída. Acho que isso todo mundo está ciente. Professor, pode passar? Aqui é uma visualização do assunto, onde a gente consegue ver algumas formas de dispositivos de saída, que são impressoras, monitores, até placas de aceleradores de vídeo. Vou passar, professor. Dentre elas, nós temos algumas impressoras, como a impressora de jato a tinta, que são equipamentos matriciais. São utilizados cabeçotes e ejeção de tinta para o papel, com nível de realismo alto. Você consegue imprimir, criar alguma foto, você pega no papel físico algumas imagens. Professor, pode passar. A impressora laser tem a maior qualidade e velocidade, utiliza feixes de laser para varrer uma chapa em um processo óptico parecido com o do cabeçote. Um bombardeio de feixe de luz deixa da chapa carregando com uma carga de eletrostática. Por efeito de atração elétrica, uma tinta, um toner, adere à chapa por pressões de aquecimento e fixa no papel, formando a imagem. Aqui eu conheço poucas impressoras a laser, a toner, com questões coloridas. O que eu posso falar sobre a experiência delas é a velocidade e versatilidade que você tem junto ao trabalho. As que eu uso aqui, particularmente, são mais para escala de cinza. E se fosse imprimir numa impressora convencional a tinta, ela demoraria mais, onde uma toner consegue agilizar o nosso serviço. Pode passar, professor. Impressora térmica. São silenciosos, com boa resolução e podem trabalhar com ampla gama de cores. As impressoras térmicas precisam utilizar um papel termosensível especial. Impressora térmica também, eu não tenho conhecimento de ver impressora térmica colorida. Elas sempre trabalham com escala de cinza e, pelo que eu conheço delas, são mais para trabalhos de você... trabalhos pequenos, coisas pequenas para usar como recibo. No meu caso da hamburgueria, como fazer os pedidos do pessoal, a gente usa uma delas. Acho que só. Pode passar, professor. Após são dispositivos vetoriais com vetoriais e eletromecânicas que podem dar que de forma geral produzem um desenho pelo movimento de uma caneta na superfície de um papel. Existem dois tipos dessa impressora, onde o papel permanece fixo, não, né? O local e a caneta vai fazendo, e outra onde a mesa se movimenta junto para se fazer a imagem. Acho que são monitores CTR. Há pouco tempo atrás era o único tipo de vídeo utilizado, aquelas telas de tubo que a gente tinha. A resolução máxima dependia da habilidade física e o foco de feixes dos elétrons entre os pontos de fósforo. Eu acho que tem na imagem próxima aí, a gente vai falar sobre mais isso. Processo de varredura. Não lembro o que eu botei isso aqui. Quanto maior a taxa de atualização, menos sensível o fenômeno flicker, cilindração. E a maior resolução com menor custo. Pode passar, professor. Aqui está a exemplificação do monitor, onde era aquela tela de tubo. A princípio, o preto e branco, trazendo combustão química para poder chegar à imagem. O carvão de elétron, máscaras de sombra, o feixe de elétron, passava.
Carro de fósforo é a máscara de profundo, perfurada, a máscara perfurada. Aqui na exemplificação. Pode passar, professor. Hoje, mais conhecida, monitores de LCD, precisa de uma fonte de luz para formar a imagem, diferente dos monitores de tubo, que trabalhavam com de raios cárdicos, cartólicos. Os monitores de LCD usam um sistema de células que contém cristal líquido e filtros coloridos polarizados. As moléculas de cristal líquido expostas no campo elétrico são alinhadas. E os monitores de matriz passiva e matriz ativa. As telas de hoje, LCD, elas não trabalham através de combustão química, mas elas ainda têm esse líquido que a gente chama de cristal. Pode passar, professor. Monitores single screen, monitores ditos assim, são aqueles que têm a possível, aqueles em que é possível enxergar através deles. Esse tipo de aparato é muito usado em situações onde se precisa sobrepor uma imagem real em uma imagem gerada por computadores ou vice-versa. É constituído tipo monitor de LCD, pois essa tecnologia permite que se veja através do monitor. O único exemplo que eu vi sobre isso, até no ano passado, um colega da gente mostrou, geralmente eles colocam alguma câmera, não é que se esteja uma tela transparente, tanto de um lado quanto do outro. Você coloca uma câmera onde você consegue simular, ver a parte de trás, sobrepor sua tela de computador, e ela consegue simular como se não existisse nada atrás, colocando uma sobretela em cima para que se dê esse efeito. Pode passar, professor. Display de retina. É um novo tipo de monitor, onde o equipamento é um laser que exibe as imagens diretamente em sua retina do usuário. Esse equipamento tem despertado um interesse da comunidade científica por diferentes propósitos. Primeiro, porque ele permite que os portadores de algum tipo de doença na retina possam enxergar, já que os equipamentos forçam a entrada de luz para dentro dos seus olhos. E o segundo, porque a resolução do seu custo poderia determinar o fim dos monitores. Eu nunca cheguei a aprofundar sobre essa forma de trabalho, porém, no livro já fica basicamente auto-explicado, onde você consegue ter o maior propósito é você conseguir fazer pessoas com baixa visualização ou zero de visão voltarem a enxergar. Pode passar, professor. HMD ou óculos de realidade virtual são duas pequenas telas acopladas uma para cada olho com um sistema de rastreamento na posição de sua cabeça. O exemplo são o RT Vive, o PSVR e o Oculus Rift. Uma tecnologia já um pouco conhecida já, porém de grande utilidade para diversos trabalhos, não só para a questão do divertimento, mas já foram feitas até cirurgias de acordo junto com esse equipamento. Eu acho que só. Como você pode ver, eles têm a junção de trabalhar com os dispositivos de entrada, que são os controles de RD,
ou também a luva, dependendo do que você vai utilizar. Passar por cima. Stereo Glass ou Stunter Glass é muito utilizado na aplicação científica de cirurgias, do mesmo jeito que o óculos virtual. Tem uma extensão de monitores Stream Clean, é bem mais barato do que os HDMs. E pares de lente de LCD, capaz de bloquear a sua visão quando necessário. O maior exemplo que a gente tem é o Google Glass, se não me engano, que é o óculos da Google, onde você tem uma pequena tela sem que necessite outros dispositivos. O Google Glass ele usava como se fosse até um celular. Você conseguia ter todas as suas notificações através dessa pequena tela que ficava junto ao óculos. Pode passar por cima. E o cabo utiliza uma ideia de colocar o usuário em uma sala onde paredes são, na verdade, telas para projeção de imagens. Meio que você tem a sensação de estar no local, mas acredito que você tendo todos aqueles dispositivos de entrada, você vai ter uma experiência mais ampla. E vejo também como eu posso dizer, a utilização a mesma do óculos de realidade virtual, provavelmente com um custo-benefício bem menor. Vou passar por cima. Placas aceleradoras de vídeo. Processam a imagem, praticamente fazer os cálculos. Otimizadas para o trabalho com OpenGL, DirectX e alguns softwares de modelagem. As placas aceleradoras, elas não dão a imagem em si por elas, mas elas auxiliam a que o seu trabalho com o teu computador seja mais rápido e até de melhor qualidade. Seus conectores a gente pode ter com HDMI, pode ter o DisplayPort, o Thunderbolt, DVI e o VGA. As duas conexões, não sei se eu botei nesses slides, suas conexões podem ser para o PCI Express, entre outros, com a conexão dentro do seu computador. Acho que só. Pronto, então, todo mundo ainda está aí. Ramon, Sônia, José, Graziele, Priscila. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, aí depois vou fazer alguns comentários, que tem um ditado que diz assim, a gente elogia em público e puxa a orelha no particular, né? Aí eu vou parar a gravação, vou fazer uns comentários, não é puxão de orelha não, gente, é só brincadeira. Vocês sabem, todo mundo já fez aula comigo e eu acho que esse negócio de puxão de orelha, ele não serve para nada, literalmente. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação primeiro. Aí, em seguida, eu faço algumas orientações.